Qual foi a estratégia do Vila Nova para vencer o CRB na noite dessa terça-feira pela 18ª rodada do Brasileirão Série B? Para você que não me conhece, eu sou o Igor Soares, novo integrante do Pimenta TV, e eu peço para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no canal, porque a gente está rumo aos 2.000 inscritos. E para saber como foi o jogo de ontem, em que o Vila Nova venceu por 2-0 o CRB no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, a gente precisa entender como a equipe regatiana encara seus jogos. O time do CRB, do técnico Eduardo Barroca, costuma jogar desde trás, construir suas jogadas com o goleiro e com os zagueiros, e costuma fazer uma saída com 3 jogadores. Geralmente os 2 zagueiros, Henry Santos e Luiz Segovia, e o lateral esquerdo, Matheus Ribeiro. Essa é a principal saída da equipe regatiana, mas também uma variação quando o GG desce para o meio da zaga para dar mais qualidade nessa saída de bola, com um passe um pouco melhor do que o lateral Matheus Ribeiro. Além disso, o CRB tem outras 2 características. Uma é fazer uma pressão muito alta e sufocar o seu adversário no campo de ataque, e a segunda é gostar da posse de bola. E sabendo disso, o técnico Luizinho Lopes, do Vila Nova, fez uma abordagem bastante interessante, que é o exato oposto disso. O time do Vila Nova teve uma estratégia de deixar o CRB jogar, deixar o CRB com a posse de bola. A gente percebe isso desde os primeiros minutos do jogo, e apostar num contra-ataque rápido em construções muito verticais e com a finalização mais ligeira da equipe colorada, e também deixar a equipe do CRB com a bola. Se abdicou de ter a posse mesmo jogando em casa. E a estratégia do Vila Nova para ter êxito precisa de 2 pontos principais. O primeiro é a eficiência no ataque, que a equipe colorada não estava tendo ao longo da competição, mas ontem conseguiu. E o segundo é uma defesa muito sólida e principalmente um goleiro muito bom. A gente tem visto boas atuações do House, tem visto que ele tem sido o melhor em campo em alguns jogos, inclusive nesse de ontem, eu acho que ele foi o melhor em campo. Então é um goleiro bastante confiável, mas o Vila Nova tem que ter um sistema defensivo como um todo muito bom. Não dá para depender apenas do seu goleiro, e conseguiu isso na partida de ontem. O Vila Nova vem armado num 4-3-3, o que não quer dizer nada. Quando a gente vê um 4-3-3, geralmente a gente imagina um time mais ofensivo, né? E a maioria dos times do Brasileirão Série B jogam dessa forma, tanto é que a gente vai ver aí na tela que o CRB e o Vila Nova estavam com formações espelhadas. Então a gente percebe que os números em si não dizem muita coisa. A gente tem que analisar qual é a postura da equipe dentro de campo. E o Vila Nova se postou totalmente diferente do CRB, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. E todos os jogadores do Vila Nova foram muito bem na partida de ontem, com exceção do centroavante, o Gabriel Poveda, que deixou a desejar. Foi o único jogador, na minha opinião, do Vila Nova que não foi tão bem na partida. Já do lado regatiano, teve 2 destaques negativos para a equipe do CRB, que foi o goleiro Matheus Albino, que errou no primeiro gol, apesar de ser um bom goleiro, mas teve esse erro no primeiro gol que custou muito caro para a equipe do CRB, e também o lateral Rainer, que errou no segundo gol e deixou um corredor muito grande pelo lado direito ao longo de toda a partida, que também foi algo que prejudicou a equipe de Alagoas. O CRB fazia, como eu disse, que é uma característica da equipe, fazer uma pressão muito alta, cometia muitas faltas, principalmente depois que tomou o primeiro gol, cometia muitas faltas no campo de ataque, e isso foi minando a confiança dos jogadores do time de Alagoas e deixando bastante irritado. E eu acho que foi assim que o time regatiano foi perdendo o controle da partida, apesar de ter uma posse de bola muito alta. E isso da posse de bola, a gente vê nessa cartela que está sendo mostrada, que o CRB teve 72% de média de posse de bola contra 28% do Vila Nova. Se a gente for separar no primeiro e no segundo tempo, no primeiro tempo o CRB teve 71% de posse de bola, já no segundo tempo foi ainda maior, foi 73%. Isso o CRB jogando fora de casa, e a gente vê o quão bem aplicada foi a estratégia do Vila Nova. E um pouco de risco corre também o Vila Nova, mas se a gente for parar para pensar, você vai correr risco de qualquer forma. Nessa estratégia de ser mais reativo, você tem que aguentar a pressão. O Vila Nova conseguiu muito bem, mas se o Vila Nova quer sair jogando, como fez o CRB no caso, né, que é sair jogando desde trás, tem que tomar cuidado para não perder essa bola. Então o risco vai acontecer no futebol, você tem que entender o elenco, qual que é o tipo de risco que você quer correr. Numa Série B que é tão disputada, é muito importante entender isso. Eu acho que o Luizinho Lopes vem entendendo. Ele chegou no primeiro jogo apostando nos 4 atacantes, né, viu que não deu certo, já fortaleceu o meio campo, e agora aposta uma estratégia bem interessante e bem diferente. A gente vê que essa estratégia teve muito êxito, novamente, você está vendo aí na tela, por conta de uma ação defensiva muito boa do Vila Nova.
Se a gente for ver os desarmes, o Vila Nova teve 16 desarmes durante o jogo. Isso mostra que, duas coisas, mostra que o Vila Nova foi bem defensivamente e que o CRB pressionou muito, e a gente vê que o CRB pressionou muito nessa outra cartela também, em que o CRB teve 23 chutes ao gol contra 13 do Vila. Na verdade, 23 finalizações, né? Nem todas foram no gol. E 12 no primeiro tempo, 11 no segundo tempo. No final da partida a gente viu um jogo de ataque contra defesa, da equipe do CRB pressionando bastante o Vila Nova e o Vila Nova sabendo sofrer. Isso é muito importante para essa estratégia aplicada pelo Luizinho Lopes. No final do segundo tempo, a gente viu um jogo de ataque contra defesa com a equipe do CRB pressionando muito a equipe do Vila Nova, e a equipe do Vila Nova, que estava com a vantagem no placar, soube administrar muito bem e soube sofrer defensivamente. Isso é muito importante para a estratégia do Luizinho Lopes, que deu bastante certo. E a gente vai falar um pouco dos gols. No primeiro gol, bem um cruzamento pela esquerda da equipe do Vila Nova. O Gustavo Pajé antecipa o lateral Matheus Ribeiro, ataca a frente do lateral, mas quando ele vê a trajetória da bola, ele percebe que provavelmente ela vai passar e começa a atacar as costas do lateral. Nesse momento há uma confusão entre os dois Matheus, o goleiro, Matheus Albino, e o lateral, Matheus Ribeiro. Eu acho que houve uma falha de comunicação, principalmente do goleiro, que foi atacar a bola, foi socar ela, não deve ter gritado, ou então o lateral esquerdo do CRB não deve ter escutado. Os dois foram de encontro um ao outro, acabaram chocando, a bola sobrou para o Gustavo Pajé, que não tem nada a ver com isso, e marcou o seu primeiro gol no Estádio Nésio Brasileiro Alvarenga como profissional, o seu segundo pelo Brasileirão Série B, vestindo a camisa colorada. Já o segundo gol, que aconteceu no segundo tempo, né, é uma síntese da estratégia bem aplicada do Luizinho Lopes, que foi uma saída rápida e direta do goleiro House, procurando o lado esquerdo do campo, e teve uma falha do Rainer, né, que a gente tinha falado que foi um jogador que deixou a desejar pelo lado do CRB, que não pode errar o domínio daquele. A bola acabou sobrando parede, que também não tem nada a ver com isso, estava voltando agora, né, para o elenco vilanovense após um afastamento, deu um belo passe para Bruno Xavier, que teve todo o tempo e paciência do mundo para definir a jogada e finalizar, ampliando o placar do jogo. E aqui eu quero destacar dois jogadores do elenco do Vila Nova que fizeram partidas diferentes ontem, né? Do lado positivo, o House, goleiro vilanovense, fez uma excelente partida. A principal defesa do House, na minha opinião, foi a defesa que não valeu, né? Contra o Potker numa jogada cara a cara, que o Potker estava impedido, mas dá confiança para o goleiro e mostrou o que seria a atuação do House na noite de ontem. E também ele fez uma muito boa defesa aos 28 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0, mas naquela pressão que o Vila Nova estava sofrendo. Se o CRB faz um gol ali, tinha bastante tempo para ir atrás do segundo gol, ia dar mais motivação para a equipe regatiana conseguir talvez um empate e sair com um ponto do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, caso levasse aquele gol naquele momento. Por outro lado, uma atuação bem ruim do Gabriel Poveiro, o atacante do Vila Nova, que ao longo da temporada a gente tem muitas críticas ao camisa 9 colorado. Muitas vezes a gente falava que o Vila Nova não servia ao Poveda, a bola não chegava ao Poveda, então a culpa nem era tão dele, principalmente no começo da Série B e no Campeonato Goiano, mas ontem não foi isso. Ontem o time como um todo do Vila Nova jogou muito bem e o Poveda se destacou negativamente, jogando um pouco abaixo. Ele teve uma chance muito boa aos 6 minutos do segundo tempo, podendo ampliar o placar, fazer um 3-0, tornar um placar mais favorável, fazer saldo de gol, que ajudaria muito o Vila Nova nessa Série B. Ele teve uma chance de cabeça e cabeceou em cima do goleiro Matheus Albino, um atacante do calibre do Gabriel Poveda, não pode perder um gol daqueles. Tem que marcar. Com essa vitória, o Vila Nova chega à marca de 5 jogos sem derrotas, são 3 triunfos e 2 empates, uma sequência muito boa após uma sequência muito ruim, um momento de oscilação que o Vila Nova teve no Campeonato Brasileiro Série B. Mais 3 pontos, assume um lugar no G4, pode ser ultrapassado pelos seus rivais diretos, que ainda não jogaram na rodada, tem um jogo a disputar, pode ultrapassar o Vila Nova, mas é um alívio para o torcedor, mais 3 pontos, mais uma vitória dentro de casa, uma estratégia bem interessante, porque a gente viu até agora a melhor partida do Vila Nova, na minha opinião, primeiro tempo principalmente, tinha sido contra o Atlético Paranaense, que o Vila Nova sufocou o Atlético Paranaense, não deixou jogar, mas a gente sabe que com o elenco do Vila Nova não ia ser todos os jogos assim. Então a estratégia utilizada pelo Luizinho Lopes, eu acho que foi a melhor, de ter um Vila Nova mais reativo, um Vila Nova que não quer ter a posse de bola, mesmo jogando em casa, mas bastante eficiente. E aí entra a questão, precisa ter essa eficiência, o Poveda tem deixado a desejar, o House tem garantido a parte dele, a defesa do Vila Nova no geral tem garantido a parte dela,
e pode ser uma aposta para o Luizinho ao longo da temporada. Quem sabe, se continuar assim, o Vila Nova tem muita chance de conseguir êxito e subir para a Série A, que é o grande sonho colorado. E você, torcedor do Vila Nova, o que achou da partida de ontem? Deixe aí nos comentários quais foram suas impressões, o que você acha que pode melhorar nessa equipe do Vila Nova. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.